Agradecer ao Felipe por partilhar a experiência dele, ter vindo aqui até nesse nosso primeiro encontro. Foi muito bom ouvi-lo, né? E sinta-se sempre bem-vindo ao Vale do Ribeira. E aí, no sentido de continuar a provocação, acho que agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Eu vou fazer um primeiro processo de provocação e acho que depois a gente abre para a participação de vocês. Então, a gente trabalhou muito esse tema sobre a questão da diversidade como um tema e pauta e apropriação de conceito e letramento dos nossos profissionais na atenção básica para que aconteça o primeiro passo, né, que é o acolhimento qualificado dessa demanda. Mas existe uma questão que eu vou partilhar com vocês. Nesses inserções que a gente está fazendo enquanto SAI e vigilância, indo até a atenção básica e conversando com os agentes de saúde, surgiu um tema, que é a quebra do antagonismo, concordo e não concordo, que é quando entra as questões pessoais na abordagem do tema. E aí a saída que eu tenho dito é sempre abraçar a pessoa humana, que você acolhe aquele ser humano na sua dignidade própria, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência de vocês. Então, Murilo, isso é uma barreira que a gente encontra muito, né, na questão, quando vem a questão do nome social, né? Eu não concordo. Se o nome dela é Bruna Ursulino de Oliveira, por que eu vou chamá-la de Bruno? Então, eu vou chamar pelo nome que ela está registrada, que eu não vou estar errada, né? E aí a gente sempre enfatiza no mesmo sentido que você, né? Então, olhe para o ser humano, né? Olhe para o ser humano. Aqui nós não estamos aqui para julgar, para concordar, para discutir valores, né? E nem para aceitar. Porque quando a gente fala, eu não concordo, mas eu aceito, já dá uma conotação errada, de que é algo errado, mas eu vou aceitar porque eu sou ser humano. Não, gente. É isso. É isso, pronto, acabou. As pessoas são livres, né? Elas têm livre-arbítrio, elas podem... isso não é nem questão de escolha também, né? Então, isso é algo que a gente tenta quebrar, é muito difícil, é muito difícil. A gente tenta quebrar isso primeiro na nossa unidade de saúde, né? Para depois expandir para a população. Porque hoje, mesmo com toda essa sensibilidade, a gente encontra essa barreira e a gente sempre foca na questão humana. Então, acima de tudo, seja humano e trate com uma humanização. Eu vou trazer, então, aqui para vocês alguns questionamentos. Quem chama Anitta de Larissa? E quem chama Xuxa de Maria das Graças Meneghel? A gente tem inúmeras pessoas que a gente nunca nem questionou se era o nome verdadeiro ou não. Se era apelido, se era... enfim, o que for. Isso só vem carregado de uma série, de fato, de preconceitos. São questões que eu até entendo. Eu gostaria de deixar vocês muito tranquilos em relação a perguntas, porque eu venho de uma estrutura social igual a vocês. Então, eu também vim de um lugar cheio de transfobia internalizada. Eu era uma pessoa que tinha exatamente às vezes, essa visão. Mas para quê? Isso ou aquilo, isso na minha adolescência. Entendam que eu, apesar de hoje me declarar como uma pessoa trans, um homem trans, nem sempre eu consegui me identificar dessa forma. Eu nasci em 86. Naquela época nem se falava, a letra ela era GLS, tá? Na época. Então, assim, faz um tempo, né? Então, eu queria só deixar isso para vocês. É importante que a gente... ressalte essa questão do quanto isso causa vínculo. O uso do nome social, para além de ser o primeiro passo para a criação de vínculo, a parte de tratamento, né, de acolhimento, começa pela criação de vínculo. Para além disso, isso também é uma questão legal. Existe um decreto federal que ampara as pessoas. Não é só uma questão de opinião, entendeu? Existe um decreto federal que ampara legalmente as pessoas com o uso do nome social, né? Acho que é importante.
e lembra-se, eu não estou falando aqui das pessoas que às vezes vão errar pronomes, isso vai causar, eu vou avisando, vai causar incômodo na gente. Imagina vocês olhando para mim aqui falando assim, porque é ela, entendeu? Vai me causar incômodo, lógico que vai me causar um incômodo. Mas, às vezes, dependendo de como vocês vão contornar essa situação, a gente sabe quando aquela pessoa está fazendo aquilo de uma maneira leviana, de uma maneira mal intencionada, né? Aí a gente sabe quando a pessoa errou sem querer. E veja, eu vim do município muito conservador, como avisei, mas mesmo dentro do meu trabalho, nunca eu tive meus pronomes negligenciados, meu nome negligenciado, porque o meu processo de transição aconteceu dentro do município já. Então, eu comecei a harmonizar, eles me conheceram ainda pré-harmonização, toda aquela coisa. Foi difícil, às vezes, para acostumar ao pronome, mas depois, nunca. E os erros eram genuínos, a gente percebe. Então, é isso, sabe? Eu acho que vai muito por esse lugar. Né? Não quero me estender muito, mas eu acho que é por aí. Vamos começar a criar vínculos, né? Pensa dessa forma. Você não precisaria perguntar para a Xuxa o nome dela. Você só chama ela de Xuxa. Só chama de Chitãozinho e Chororó, né? Ninguém pergunta o nome deles. Por que para a gente tem que ser assim? Quem quiser fazer pergunta, tem um microfone aqui, está aberto agora para colocação. Acho que tem do pessoal que participou da mesa anterior, que também pode se posicionar se houver alguma pergunta direcionada a eles. Boa tarde. Felipe, é que você falou, né, da implantação do ambulatório trans junto com o SAI e com o CTA. A minha dúvida é assim, nós estamos em fase da implantação do SAI e CTA, se Deus quiser agora no mês que vem, e assim, também, né, no tema trans estamos engatinhando, não temos nada concreto. E nós começamos a pensar, né, se ficar tudo estruturadinho, se daria para ser junto. E temos a mesma dúvida, né? Se não vai ficar um estigma e tal. Está funcionando para vocês? Deu certo? Qual que é o seu nome? Desculpa. Suzete, eu sou do município de Iguape. Suzete, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que, eu não sei se vocês já fizeram esse contato, mas seria legal perguntar, obrigado, para o pessoal da sociedade civil, como é que seria isso para ele? A gente fez esse contato. Antes de começar a pensar, a abrir o ambulatório, a gente conversou com eles se eles iriam para o serviço ou não. Acho que porque essa é uma particularidade, às vezes, de Cáceres, que pode não ser dos outros municípios, do seu município, né? Então, às vezes, tem pessoas que não teriam problema de acessar os serviços, mesmo dentro de um serviço de CTA-SAI. Até porque o CTA não é necessariamente uma pessoa que vive com HIV/AIDS, é só para fazer testagem, né? Mas, no nosso caso, a gente tem uma adesão legal, mas nós temos a mesma dificuldade que eu vejo em quase todos os ambulatórios. Quem acessa o serviço é sempre uma população de renda média alta, que já tem acesso à educação superior, seja está cursando ensino superior, maioria branca. Então, a gente tem, sim, uma dificuldade de acessar a população periférica. Mesmo, isso eu estou falando em Cáceres, mas eu tenho visto esse mesmo formato acontecer em outros ambulatórios. Por isso que a gente fala tanto da descentralização do serviço. Tá? Só... para contar uma fofoca para vocês, né? Porque a gente gosta de fofoca, né? Lá no meu município aconteceu uma situação muito ruim, né? Uma pessoa trans masculina estava gestante. Essa pessoa não acessava o BS. Descobriram a gestação e ele indo já parir lá no hospital com a esposa. Acharam que era a esposa que estava gestante. E aí começaram a atender falando com ela. E ele começou a ficar irritado. Aí ele entrou na ala, né, da maternidade. E aí todo mundo chamando mãezinha, né? Porque assim, a gente chama de mãezinha. O cara barbado. Ele estava
muito, muito irritado, obviamente. O que aconteceu? Dentro dessa novidade, era uma coisa que não estava ainda no hábito do hospital, esse homem trans estava com sífilis e não foi feita a testagem. Parto normal, né? Então, quando a gente fala de saúde da população trans, a gente também tem que pensar em parentalidade, a gente tem que pensar em família, a população trans também pode gestar, também pode amamentar, tá? Eu tô tentando ir devagar com vocês, porque eu passei por o que vocês estão passando já há alguns anos, né? Desde 2019 eu venho estudando sobre a saúde da população LGBT como um todo. Então, eu sei que às vezes é muita novidade e informação, mas o que eu quero dizer basicamente funciona o serviço até determinado ponto, a gente ainda precisa tentar acessar grupos que ainda não estão acessando o nosso serviço, mas que se tivesse talvez esse serviço lá atrás, esse homem trans talvez pudesse ter sido assistido e teria tido um final diferente. Inclusive, ele sumiu e depois ninguém conseguiu entender onde que ele estava, ninguém conseguiu fazer nem pós, depois que ele teve o filho, né? Enfim, não teve, a gente não conseguiu achar, né? Então, é isso. A gente quer tentar dar essa assistência para quem não está tendo nada de assistência, né? Então, talvez conversar com eles e talvez ter esse feedback, né? E se tiver uma adesão boa, talvez valha a pena realmente fazer esse serviço junto, tá? Já usando os mesmos profissionais, o mesmo espaço, como já falaram, é de baixo custo mesmo, né? Eu queria só complementar a fala do Felipe, que foi muito pertinente, porque aqui em Registro nós tivemos uma situação parecida com essa. E é onde a gente toca no assunto de novo da promoção à saúde, né, da porta de acesso. O porquê de, na visita do agente comunitário de saúde, não ser abordado, né, esse homem trans sobre a menstruação, porque menstrua ainda, né, sobre métodos. Nós tivemos um caso de um homem trans também que engravidou, e aí, ao cadastrar no ESUS, na época, como sexo masculino, não conseguia fazer o pré-natal via sistema, porque ele não permite que coloque que está grávida. Então, o pré-natal teve que mudar o cadastro para poder fazer o pré-natal. Então, não permitia. Tivemos dificuldades também no acesso ao parto. Aonde que vamos colocar? E aí o hospital ligava, a gente vai colocar onde? Quando eu nascer? Né? Então, assim, isso vai muito de encontro dessa sensibilidade, né? Da promoção em si. E são situações que a gente pensa que não acontece, mas acontece rotineiramente. E isso dificulta o vínculo. Né? Por que essa pessoa vai procurar se eu sei como eu vou ser atendido? Né? Eu sei que eu não vou conseguir aquilo. Né? Então, assim, o princípio de tudo é essa questão da humanização, de perguntar. Né? E a questão dos formulários, igual o Felipe tinha falado, porque a gente tenta abrir a nossa caixa, mas existe caixa além da gente que ainda está fechada, né? Não tem a visão de macro. Só para dizer também, essa angústia que você vive é a angústia que o SAI de Pariquera também vive, né? Porque a gente está no acolhimento das pessoas vivendo com HIV, a gente já tem uma caminhada dentro desse processo, a gente faz a dispensação de PrEP e PEP, que seria então uma população não necessariamente vivendo com HIV, mas a gente está criando esse espaço no sentido porque é a estrutura que o município conta, porque está afinizada com o tema e tem a sensibilidade com o tema. Então, não daria nesse primeiro momento para a gente criar uma estrutura fora esse processo, porque a gente está num primeiro momento ainda de conhecer essa demanda, gerar um espaço onde ali possa essas pessoas se reunirem, a gente conhecer essa demanda, saber quais são as demandas dessa pessoa, né, que ela se sinta referenciada a algum lugar. Então, eu acho que é possível que exista nesse mesmo espaço do SAI o ambulatório de acolhimento das pessoas trans. Talvez, aí acho que no tete a tete, no cuidado de cada um ali, você vai perceber como que a pessoa se sente no processo. E às vezes é uma questão de adequação de acolhimento, horário, você consegue resolver muitas dessas questões também.
Oi. Eu gostaria de complementar também. Acho que essa é uma angústia de todo mundo que pensa em abrir o ambulatório, né? Mas acho que o próprio Estado, né, o CRT, né, que é o ambulatório estadual, né, que foi um pioneiro aqui em São Paulo, ele nasceu dentro do Centro de Referência e Tratamento de DST/AIDS. E é um caso de sucesso. E eu gosto de lembrar que, sim, lá em Diadema também teve esse questionamento. Acho que o Felipe traz isso de uma forma importante, porque a gente precisa consultar, né? Isso faz parte de como fazer política no SUS, consultar a sociedade civil, ir atrás dos movimentos sociais, né, para que entenda e construa junto. Lá em Diadema teve, né, um certo burburinho assim, que não queremos vincular o nosso nome ao HIV. Mas eu faço questão de lembrar que é uma população altamente impactada pela epidemia do HIV, né? A gente tem em Diadema 30% das mulheres trans do nosso ambulatório vivendo com HIV, e nos outros municípios também. Em Porto Alegre, quase 60% das mulheres trans vivem com HIV. Então, assim, é importante refletir, inclusive, para quem debate ao contrário, né? Não quer que seja dentro do serviço, mas existe, sim, uma vulnerabilidade dessa população, e que talvez, começando por esse serviço, seja uma ótima forma, inclusive, de lidar com PrEP, PEP para essa população, que não consegue acessar. Eu sou um defensor de que comece como é possível, né? Acho que todo mundo aqui foi incrível ouvir você, Bruna, falando de como você tem se articulado aqui na atenção básica. Até fiz uma provocação aqui para a Vanessa, que é a coordenadora. A gente precisa também ampliar para a atenção básica, porque é claro que a gente está falando de despatologização. Essa é a reivindicação da sociedade civil, né? Que não seja tratado como um CID, como doença. Então, a melhor maneira é que tudo isso aconteça na atenção básica. Mas, enquanto não é possível, que ocorra onde a gente tem pernas para lidar, né? Acho que assim a gente não deixa de assistir, que como a Bruna também de Taboão falou, de 35 viraram já 300, lá em Diadema nós começamos com 15, viraram hoje 550 pessoas sendo assistidas, tendo suas vidas transformadas, conseguindo se apropriar das suas vidas, e são N exemplos lá em Diadema, né? De pessoas que não tinham acesso, que sofriam de várias formas de violência e hoje chegam lá felizes quando dizem que estão trabalhando, estão casando, chamam a gente para o casamento. E, enfim, precisa começar a mudar mesmo. Pessoal, nós temos com o tempo já. A gente gostaria de abrir para mais 2 perguntas, 2 a 3 perguntas. É importante ouvir vocês a partir dos questionamentos e das dúvidas que houverem, né? E também das colaborações que alguém quiser apresentar. Então, vamos deixar para mais 2 colocações aí para a gente poder passar para a próxima mesa. Todo mundo já está sabendo. Oi, Bruna, tudo bem? Eu gostaria de perguntar para você, né? Hoje você está aí, você começou lá na Vila Nova, hoje você está dentro do município coordenando a atenção básica, né? E o município recebe o recurso do DST/AIDS, né? Vocês são agraciados com o recurso, né? O município tem intenção, porque vocês hoje só trabalham com atenção básica no projeto que é desenvolvido aqui, né? Vocês têm intenção de o município se estruturar para que crie um SAI ou para que crie esse centro de acolhimento dessa população? Boa pergunta. Me colocou numa saia... Oi, dá para escutar? Oi, me colocou numa saia justa, mas ainda bem que a minha secretária está ali me olhando, me apontando.
E a vigilância também. Mas a ideia, a princípio, não foi pensado na população trans ainda, né? A ideia, a princípio, do ambulatório seria para as ISTs e hepatite, certo, Cíntia? Mas estamos com um processo aí para frente, né? A ideia é levantar, porque agora era só centrado na Vila Nova, né? A gente que está abrindo esse leque para o município. Como está em fase de construção, né? Isso é algo que está lá na listinha também. Quer falar, chefe? Eu só quero deixar meu incentivo para que registro abra seu SAI, hein? Então, na verdade, estava até conversando com a Cíntia, né? Eu acho que esses momentos eles são importantes justamente para isso, né? Para que a gente possa repensar o nosso planejamento, repensar e ter um olhar diferenciado, né? A gente conhece o trabalho da Bruna, sabe que isso vem acontecendo. E aí eu conversando com a Cíntia agora, né? A gente tem esse projeto do SAI, né? Que o doutor Murilo falou agora, né? A gente está e até disse para ela, terça-feira vamos rever o nosso termo de referência. Para que a gente possa acrescentar um novo serviço na contratação para o próximo ano, para a gente já estar pensando em um ambulatório, alguma coisa assim. Temos que sentar e discutir e desenhar isso. Então, eu já combinei isso com a Cíntia, né, Cíntia, que segunda, porque antes disso eu não posso, tenho outros compromissos, e eu ia estender o convite para a Bruna, com certeza. Então, a gente vai estar, sim, repensando toda a nossa estrutura, tá bom? A gente fica muito feliz de escutar isso, porque é um desejo da região, né, que Registro implemente dentro do seu serviço o SAI, por ser o maior município, por ter a maior demanda, né, por ter a maior população. É importante que ele sirva como referência para os outros municípios, né? Então, a gente faz força e está aí para colaborar também no que for necessário para a implementação do SAI em Registro, né? Isso é uma notícia maravilhosa, né? Eu acho que significa muito, né? Para mim e para todos que estão sensíveis à causa. E por momentos como esse, né? Por isso que é importante. Né? Por isso que é importante ter essa visibilidade, por isso que é importante a gente estar presente, vocês estarem presentes para uma construção, né? Para que haja essa construção. E a gente vai se reunir na terça-feira e no próximo evento a gente vai estar aqui falando do nosso ambulatório. Muito bem. Oiê! Mais uma última pergunta, alguém? Ou a gente encerra com a boa notícia de Registro? Tem uma salva de palmas, né, gente? Quero agradecer os pontos da mesa. Então, está encerrada a segunda mesa. Quero aqui registrar também e agradecer a presença do senhor Ronaldo Pereira Muniz, promotor de justiça. E também a senhora Claudinelli, que é aqui a gestora de saúde aqui de Registro, que falou ainda há pouco. Você não falou seu nome, né, Cláudio? Obrigado. Pessoal, vamos agora também fazer uma pausa de 15 minutos para um café, para a gente retomar também as nossas atividades, tá bom? Obrigado.